Tomando conhecimento do fato, o Ministério Público, legitimado e, obviamente, profundamente incomodado com essa decisão, recorreu dela, manejando, no dia de ontem, o recurso de embargo de declaração, que é o recurso cabível nesse caso. E esse é o estado em que as coisas hoje se encontram. A decisão não transitou em julgado, o Ministério Público recorreu contra essa decisão e aguarda o provimento do seu recurso, o acolhimento do seu recurso e, se for o caso, se necessidade houver, nós subiremos ou tentaremos subir aos STJ, ao STF, na expectativa de restaurar a condenação original. Esse é, em essência, o episódio, para que os senhores possam, a partir daí, colher os pontos obscuros que eventualmente queiram ver esclarecidos, para que nós possamos responder as perguntas que eventualmente tenham. Um dos argumentos manejados para a aprovação da decisão absolutória foi o fato de que a moça, a jovem, a criança, na verdade, praticamente criança, já havia sofrido, já havia tido experiência sexual anterior. E eu, ao ouvir isso, soube disso pela imprensa inicialmente, me espantou, porque eu fiz um paralelo. É como se uma mulher que tivesse sido estuprada pudesse sê-lo novamente pelo simples fato de ter sido vítima de estupro. Então, basicamente, o que ali se fez, a minha percepção, é o que nós queremos levar aos tribunais, é dizer o seguinte: bem, como ela já foi estuprada uma vez, pode voltar a ser. E o pior, em se tratando de uma criança ainda, alguém de idade inferior a 14 anos. Portanto, a decisão definitivamente não se sustenta, porque nela se abriga a própria razão pela qual ela não pode subsistir. Porque ali, em outras palavras, se diz foi isso: olha, uma vez já foi estuprada está, portanto pode voltar a ser. Não, definitivamente não. Na verdade, todos nós somos escravos da lei e da Constituição. E foi a sociedade brasileira quem soberanamente, por meio do Poder Legislativo, refutou, recusou, alguns anos atrás. Alguns talvez não se lembrem disso, os mais jovens pelo menos não se lembraram, mas antigamente o Código Penal brasileiro previa como uma das causas extintivas da punibilidade, isto é, uma das causas que impediam a punição do autor de crimes sexuais, o fato de ele casar-se com a vítima. Paz, meus senhores, mas o artigo 107 do Código Penal, originalmente, pelo menos com a redação que foi dada pela Lei 7.209, previa que o casamento do ofensor com a vítima extinguia a sua punibilidade. A sociedade brasileira, ostensivamente, motivadamente, recusou essa solução, por entender que isso não era uma solução, muito pelo contrário, era uma renovação de uma violência, e ela o fez, salvo engano, em 2005, e agora, passados 21 anos, quer se restaurar uma solução, entre aspas, que foi afastada soberanamente pelo Poder Legislativo. Deixar claro que não é porque foi um caso de repercussão, um caso que chegou ao conhecimento da população, chegou ao conhecimento da mídia, que está tendo essa atuação do Ministério Público. O Ministério Público, como pontuou o doutor André aqui, o Ministério Público é o defensor da sociedade, o Ministério Público é a instituição a quem a Constituição Federal outorgou a função de defesa dos interesses indisponíveis de criança e adolescente. Então, o Ministério Público, todos os dias, atua nessa defesa de criança e adolescente. Então, esses casos em que há esse alargamento aqui, que o doutor André falou, né, quando há essa flexibilização, porque o que a lei penal fez foi proteger a vulnerabilidade daqueles que têm menos de 14 anos. Antes a gente falava de presunção de violência, né, doutor André? E aí a lei também foi alterada em 2009, para deixar de se falar em presunção absoluta ou relativa. A lei foi alterada para falar em estupro de vulnerável, dizendo então que nós estamos protegendo a vulnerabilidade do menor de 14 anos. Que esse recurso seja objeto de provimento, para que nós possamos, então, se eventualmente não suceder, nós recorremos às instâncias superiores. Nós gostaríamos de ver, entendemos, restabelecida a decisão condenatória. Nós tivemos a decisão condenatória proferida contra o autor do fato e contra quem, tendo o dever de evitá-lo, muito pelo contrário, contribuiu para que ele ocorresse. E nessa circunstância, a nossa expectativa é de que, provendo os nossos recursos, eles voltem a estar na condição de condenados que ostentavam até antes da decisão.